Glória a Deus. Nosso pastor está viajando, né? Aí nos incumbiu aí de trazer uma ministração para vocês. Vamos falar, é interessante que muitas vezes a gente ouve sobre algum tema, aí nós ouvimos, às vezes, na aba Fazenda ou na aba Curitiba, aqui, ou em algum grupo familiar, um devocional, e às vezes falando sobre diferentes formas do mesmo tema. Então é porque o Espírito é o mesmo, então ele vai direcionando, ele vai colocando esse tema, esse assunto no coração das pessoas, porque ele quer trabalhar. É lógico que o nosso Deus é um Deus que ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele trabalha tudo em todos, em todo o tempo, mas eu tenho o entendimento que ele, em alguns grupos, nos grupos ele trabalha de uma forma diferente. E aí às vezes ele olha aqui para o grupo da Comunhão Cristã Aba e eu imagino que ele pensa, vamos ver o que a gente pode melhorar nessa turma. Vamos ver o que a gente pode fazer. E eu tenho ouvido muitas ministrações, até na semana passada o Jaime ministrou alguma coisa similar e mencionou sobre esse assunto, que é sobre mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Por isso que o tema da minha ministração, ele é mentalidades que transformam caminhos. Mentalidades que transformam caminhos. Eu confesso que eu estava um pouquinho em dúvida antes, eu pensei assim, eu vou colocar o tema mentalidades que transformam destinos. Mas o nosso destino já está selado, né? Quando Jesus Cristo, lá naquela cruz, ele exclamou, tetelestai, está consumado. E a partir do momento que nós aceitamos esse sacrifício de Cristo na nossa vida, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito de Deus, então o nosso destino, ele está selado. Nosso destino é viver com Deus na eternidade. E então eu pensei, eu vou mudar esse tema para mentalidades que transformam caminhos. Porque essa caminhada até o nosso encontro, né, na volta de Jesus ou quando partirmos, é o momento em que podemos fazer algumas mudanças na nossa vida, mudanças no nosso comportamento. E o texto base que eu utilizei para essa ministração, ele está lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 2. Ele diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha a Deus, queridos. Então, eu acho que você tem ouvido esse versículo em algumas vezes, aqui nessa igreja e em outros lugares. E então você pode perceber que realmente Deus está querendo mudar a nossa mentalidade. E quando Ele muda a nossa mentalidade e nós permitimos ser mudados, permitimos ser renovados pela palavra, renovados pelo Espírito Santo de Deus, Ele diz que nós temos acesso à sua boa, agradável e perfeita vontade. E pense comigo, todos nós temos o intuito de crescer, de adquirir, de conquistar, de avançar em todas as áreas da nossa vida. Isso está na natureza humana. Deus disse lá, né? Multiplicai-vos e subjugai a terra. Então isso está no nosso DNA, essa vontade de crescer em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente. Em todas as áreas nós queremos crescimento, nós queremos avançar.
Infelizmente, muitos buscam esse crescimento, esse avanço, da forma errada, pelo caminho errado. A Bíblia nos diz que, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, a nossa transformação, a nossa mudança, deixa eu te dizer algo, a nossa transformação, a nossa mudança, vai passar por mudança de mente. O crescimento que nós buscamos passa pela mudança da nossa mente. Às vezes nós queremos mudar em alguma área da nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa profissão, sabe, no nosso ministério, em todas as áreas. Mas eu quero te dizer, fixe isso, o crescimento que você busca passa pela renovação da sua mente. E Paulo nos mostra que existe um conflito, né? Um conflito no sentido de viver conforme os padrões do mundo, como nós lemos ali no versículo, ou conforme a palavra de Deus. Todos os dias nós estamos sujeitos a atitudes e reações, e nós podemos tomar essas atitudes, ter essas atitudes e essas reações de acordo com o padrão do mundo ou de acordo com a palavra de Deus. Todos os dias, os nossos dias são recheados de oportunidades de demonstrar que Jesus Cristo vive em nossa vida. A palavra-chave para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é deixar que a nossa mente seja renovada. E muitas vezes nós buscamos essa mudança de vida, né? Em qualquer área que seja. Nós buscamos essa mudança de vida sem permitir que Deus mude a nossa forma de pensar. E aí nós passamos por algumas experiências e a nossa mente está lá. Está lá daquela forma, reagindo daquela forma, da mesma forma que você reagia há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, e você não permitiu que Deus renovasse através da sua palavra, através da intimidade, né? Gente, a renovação da nossa mente passa literalmente por aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o que eu sou em Cristo Jesus, o que nós somos em Cristo Jesus. Então, se nós não dedicamos tempo à leitura da palavra de Deus, a conversar com Deus, né, a ter o nosso tempo de oração, nós não vamos ser ministrados pelo Espírito Santo e nós não vamos começar a mudar, né, aquela roupagem antiga do mundo, aquelas ideias, aquelas reações que nós tínhamos em qualquer situação da vida, se nós não fizermos isso. Então, muitas vezes buscamos mudança de vida sem permitir que Deus mude nossa forma de pensar, sendo que a forma como processamos as informações que recebemos no dia a dia define como vou reagir a cada situação dessa. Então, nós queremos hoje refletir a respeito de alguns aspectos da renovação da mente, que eu acho que é fundamental para a gente conseguir obter, né? Quem não quer conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Está no centro da vontade de Deus, está no centro daquilo que Deus tem para nós. Então, para isso nós precisamos renovar a nossa mente, e nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito disso. A mentalidade antiga, meu ponto 1 é a mentalidade antiga nos impede de viver o novo de Deus. Então, o novo de Deus nessa vida, ou seja, como falei lá no princípio, né, o nosso destino já está selado. O nosso destino já está selado. O que nós podemos mudar é essa caminhada, né? Através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele nos deu a eternidade ao lado do Pai. E espiritualmente nós já estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais.
Queridos, e Jesus disse, por que é importante esse tema? Jesus disse que ele veio para nos dar uma vida plena, né? Algumas traduções da Bíblia diz que uma vida que vale a pena ser vivida. Então, quem que não quer uma vida dessa, né? Então, Paulo fala que nós precisamos, durante a nossa caminhada, renovar a nossa forma de pensar e de ver as coisas, nossos valores, para que assim experimentemos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Porque pense comigo, queridos, o nosso eu de hoje, ele é formado pelo nosso eu lá desde o nascimento, né? Aquilo que nos foi ensinado, os exemplos que nós vimos, porque muitas vezes nós aprendemos mais pelo exemplo do que pelo que nos mandam fazer, né? Então, quando criança, né, o pai fala uma coisa e faz outra, ou, né? E aí você fica com aquele conflito, né? Então, o nosso eu é formado disso aí, ó. Desde o período que nós nascemos até esse momento, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, aquilo que nós buscamos pelos nossos próprios conhecimentos. Esses somos nós. O eu de hoje é formado por isso. Então, se às vezes a gente não teve o privilégio de nascer em um lar cristão, apesar de que nem sempre é um privilégio, ou vai ser uma certeza de que teremos bons exemplos, né? Nem sempre, né? Mas geralmente né? Se você nasce num lar cristão. Todo o nosso conhecimento foi adquirido por os padrões do mundo, né? Se a gente não nasce num lar cristão, onde não nos é levada a palavra de Deus, né? Desde cedo, todos os nossos padrões, os nossos valores são definidos por padrões do mundo. E quando temos a nossa mentalidade atrelada aos valores do mundo, não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é interessante que, se nós conhecemos a vontade de Deus, vamos ler o que está escrito lá em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 tem um texto maravilhoso. Eu tenho aqui, eu vou ler aqui. Ah, tá lá. Diz assim, ó: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse é o pensamento de Deus para nós, queridos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Nos dá um futuro, esperança. Mas veja o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, eles clamaram, eram escravos lá no Egito, clamaram para Deus, para que Deus os libertasse, sofriam lá no Egito. Está escrito isso lá no livro do Êxodo. Nós conhecemos essa história, livro do Êxodo. No entanto, no deserto, durante as aflições do deserto, eles murmuravam. Vamos ver o que está escrito lá em Êxodo 16:3. Êxodo 16:3. Os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome a toda esta multidão. Queridos, veja a situação. O povo está sofrendo, escravo. Deus vai lá com mão forte, está escrito ali no Êxodo, tira eles, faz todos aqueles sinais, as 10 pragas, todos aqueles momentos, todos aqueles milagres. E quando chega lá no deserto, lá
naquele momento, e nós não temos um entendimento ou sabemos exatamente o que eles estavam passando lá, mas eles viram muita coisa. Eles viram muitos milagres, assim como nós também já vimos na nossa vida. Muitos milagres. E eles murmuravam, demonstrando o desejo que prefeririam ter permanecido no Egito. Então, queridos, isso aqui nos diz que mesmo livres, eles ainda tinham aquela mentalidade de escravos. Eles não conseguiam perceber para onde Deus os estava levando. E às vezes Deus nos leva e existe um processo, né? Nesse meio nesse caminho, nessa trajetória, existe um processo. E às vezes a gente não quer passar o processo. A gente quer chegar lá na Terra Prometida. Mas passar pelo deserto a gente não quer. E às vezes é preciso passar pelo deserto. Sabe? E aí, Deus fala lá em Números 14, 22. Coloca lá para nós, André. Números 14, 22. Deus diz assim, ó, Deus chegou a um ponto, ele diz assim, ó, nenhum dos homens que viram a minha glória, olha, viram a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. O versículo 23 também, André, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Queridos, durante o processo de chegada até a terra prometida, eles murmuraram. Então a gente percebe aqui que eles tinham, queridos, a mentalidade de escravos ainda. Mesmo tendo visto todos os milagres, tudo que Deus tinha feito, todos os prodígios, eles tinham aquela mentalidade e estavam imaginando que era aquilo mesmo, eles iam ficar no deserto. Então, e às vezes nós podemos estar salvos, mas ainda presos a padrões antigos de pensamento. Então a gente tem que entender isso aí. A gente tem que perceber, pedir para o Espírito Santo em que lugar, em que área, em que momento, em que tipo de situação que os meus pensamentos ainda não são adequados. Eu ainda preciso melhorar, renovar. Se não deixamos renovar nossa mente, viveremos murmurando no deserto, sem desfrutar da promessa. Queridos, nós estamos salvos, nós somos salvos, nós entregamos a nossa vida para Cristo. Mas aqui nessa caminhada, eu quero dizer para vocês, ainda tem mais. Deus tem a boa, agradável e perfeita vontade. Meu ponto 2, renovar a mente é alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Isso aqui nós vivemos ouvindo o Jaime pregar aqui, né, de nós alinhar nosso pensamento, a nossa vida com a palavra de Deus, com o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Paulo nos diz lá em Efésios 4, deixa eu ver qual que é o versículo aqui, 4:23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Se deixar. Sempre vai ser uma escolha. Sempre vai ser uma escolha. Uma vez teve um irmão que falou assim para mim, eu não acredito no livre-arbítrio. Eu não acredito no livre-arbítrio? Mas como assim não acredito? Eu acho que não acredito. Não. E aí eu falei para ele, não, mas a Bíblia tem uma passagem muito clara a respeito do livre-arbítrio. Ela dá um exemplo muito claro. Ela fala a respeito do jovem rico. A Bíblia diz, os evangelhos dizem ali que o jovem rico chegou até Jesus e disse, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz, faça isso, faça aquilo. Aí ele disse, eu tenho praticado isso desde a minha mocidade. Aí, então Jesus foi lá e pegou na ferida. Então vende tudo o que tu tem, reparte aos pobres e me segue. E aí ele, como ele tinha muitos bens, ele se entristeceu e a Bíblia diz que ele saiu entristecido.
ele teve o livre-arbítrio. Ele tomou a decisão que para ele... Então, nós temos o livre-arbítrio, queridos, isso é uma realidade. Então, todos os dias, nós temos a oportunidade, né? E Paulo disse, né? Vocês foram instruídos a se deixar renovar pelo Espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Se revestir, né? Tirar aquela roupagem, aqueles conceitos antigos, né? Que existiam no nosso entendimento a respeito das coisas. Ou seja, se revestir é substituir aquela roupagem adquirida do mundo pela nova natureza criada por Deus, em todas as áreas. Substituir valores recebidos do mundo pelos valores de Deus. A mente natural absorve valores do mundo, né? Individualismo, orgulho, materialismo, né? E às vezes nós somos bombardeados, né, com esses valores, né, com essas questões, né, pela mídia, né? Às vezes pelo local de trabalho onde a gente está inserido, né, pelo individualismo, pelo orgulho, né, pelo materialismo. E a palavra de Deus diz que é totalmente ao contrário. Colossenses, coloca lá, André, Colossenses 3:2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Ou seja, o mundo nos ensina a valorizar o que vemos, que é palpável. A palavra de Deus nos ensina a valorizar o que é eterno. 2 Coríntios 4:17 e 18. Olha só que texto maravilhoso. 2 Coríntios 4:17, 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação, e é leve e momentânea, e é uma tribulação. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Olha que texto fantástico. Então a gente está rodeado de coisas, às vezes o materialismo desse mundo tenta nos seduzir, mas a Bíblia diz que não olha para essas coisas. Isso aí é passageiro. A palavra de Deus é eterna. A vida com Deus é eterna. Então, acima de toda comparação, fala ali ainda, não tem como comparar. Eu penso comigo assim, ó. Eu penso comigo que o dia que nós conhecermos a eternidade, nós vamos pensar, por que nós perdemos tanto tempo com coisas tão fúteis? E a gente sabe que é difícil estando nessa carne, né? nesse corpo, né? Que é suscetível a tantas coisas. Mas eu penso que quando nós tivermos entendimento do que é a vida com Deus, do que é a realidade com Deus, nós vamos... como eu sofri por algumas coisas desnecessárias. Como eu perdi meu tempo. Consegue ver a diferença, queridos? Vamos ver só mais um texto aqui que fala sobre mudança de comportamento. Está lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Só isso, hein? Renovar nossa mente exige troca de pensamentos.
E esse dia até o Jaime comentou aqui, né, que o pensamento é algo que a gente tem o controle, mas a gente tem que ter esse entendimento de quando o pensamento que não é adequado à nossa posição de filhos de Deus, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, quebrar aquilo, não pensar naquilo, mas pensar nas coisas do alto, pensar na palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, dar importância ao que realmente importa, queridos. Dessa forma, nós começamos a sair da murmuração e vamos para a gratidão. Começamos a sair da incredulidade e vamos para a fé. Começamos a sair da autossuficiência para a dependência de Deus. As experiências durante o processo, nada como as experiências durante o processo para nos mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus, não é mesmo? Aí você olha para trás, assim, toda a sua vida, toda a sua história, e você consegue perceber o quanto Deus esteve com você, o quanto Deus te acompanhou, o quanto Deus... E às vezes a gente tem momentos da nossa vida que Deus nos livra e nós nem sabemos. Vamos caminhar aqui, que agora colocaram um cronômetro ali. Então, vamos obedecer esse cronômetro aí. Meu ponto 3 aqui fala: a renovação da mente conduz à vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Quando deixamos que Deus mude nossa forma de pensar, descobrimos que a sua vontade não é pesada, mas é perfeita. Muitas vezes tememos a vontade de Deus achando que vai nos privar de algo. Mas relembrando que nós dissemos lá atrás que Jesus disse que veio para nos dar uma vida plena, uma vida abundante. Como é que Ele nos daria uma vida plena nos privando de algo? A não ser que seja necessário nos privar de algo que a nossa carne acha que nós precisamos, né? A vontade de Deus, ela é boa, nos faz bem. Afinal, são os planos de Deus, né? Nós já lemos os planos de Deus para nós. Planos de paz, nos dá esperança, nos dá um futuro. Quantas vezes a gente fica se preocupando com o futuro, né? Como que nós vamos estar daqui a 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos? Como nós vamos conquistar aquilo que nós queremos conquistar daqui a tanto tempo? E Deus diz aqui que, olha, eu quero dar um futuro para vocês. Eu quero te dar paz, eu quero te dar esperança, né? E às vezes as pessoas do mundo, e esse mundo ele está tão doente porque ele não tem esperança. Nós sabemos, queridos, nós sabemos que nós temos um Deus que está ao nosso lado, que nos ajuda, que deixa a pochete no lugarzinho para nós pegar, bicicleta, muitas coisas, nos abençoa de tantas formas e cuida. E nós temos esperança por causa disso. Nós sabemos que Ele atua, nós sabemos que Ele muda as coisas, nós sabemos que Ele não é um Deus inerte, um Deus que fica lá só olhando lá de cima para ver o que acontece. Não, Ele atua na nossa vida. Nós já vimos isso, eu tenho certeza que você já viu isso também. Então, a vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus ela é agradável, ela nos traz paz, alegria, mesmo em meio a lutas. Jesus disse, né, quando ele estava lá prometendo a vinda do Espírito Santo, ele falou: ó, eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá. Por quê? Porque a paz de Deus, a paz de Jesus, ela não depende de circunstância. A paz do mundo, ela depende de que a cotação do dólar esteja controlada, né? Que o Trump tire as tarifas lá dele. A paz do mundo depende de muitas coisas que às vezes não estão ao nosso controle. Por isso que as pessoas são tão inquietas, são tão desesperadas. Então Jesus diz assim: ó, eu vou te deixar a minha paz, que é aquela que
Nós não conseguimos entender, né? Mesmo às vezes está passando por alguma aflição, alguma situação, mas sabemos que Deus está conosco, que Ele está ali, olhando por nós. A paz que o mundo nos dá é uma paz passageira, dependente de circunstâncias. E também a paz de Deus, ela é perfeita, ou seja, ela é completa, ela não nos falta nada. Queridos, então, eu quero concluir aqui. Israel, ele não entrou na terra prometida, porque ele não permitiu, ou não se deixou ser renovada a sua mente. Manteve aquela mente de escravidão, né? De escravo. Nós só viveremos a plenitude da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se permitirmos que Ele renove a nossa mente. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quero que você pense com você mesmo. Qual área da sua vida você acha que ainda a sua mentalidade precisa ser renovada, precisa ser alterada, precisa ser trocada, né? Pelos valores de Cristo, pelos valores de Jesus. Isso é fundamental, queridos, que a gente tenha esse entendimento. Israel estava caminhando livre já no deserto. Ele estava preso quando estava lá no Egito. Lá no deserto eles estavam, apesar de estarem no deserto, estavam livres. Mas ainda assim murmurando contra Deus. Então, queridos, eu acho que não dá para nós usar o adjetivo de preocupado com Deus. Mas se eu fosse usar esse adjetivo com Deus, eu diria que Deus, Ele está mais preocupado com o nosso desenvolvimento do que com o nosso conforto. Entendeu isso? Deus está mais preocupado com o nosso desenvolvimento do que com o nosso conforto. Porque o nosso desenvolvimento vai fazer com que nós avancemos. E levemos esse desenvolvimento a outras pessoas. E o nosso conforto vai nos deixar inertes, parados. Queridos, mesmo que aflições venham lhe assombrar. Eu quero que você saiba que nosso Deus usa sempre isso a nosso favor. Tem um texto lá de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E às vezes a gente não entende isso. Como assim todas as coisas cooperam? Veja só, deixa eu contar algo para vocês. Em maio de 1997, faltava um mês e meio para casar com essa gracinha ali. Um mês e meio faltava para eu casar com ela. E aí o que aconteceu? Meu pai, que era um apaixonado por motocicleta, sofreu um acidente de moto lá em Paranaguá. Soubemos quando ele já estava na UTI. E nós, naquele momento, eu não estava na igreja, a Cláudia nunca tinha ido na igreja evangélica, meus irmãos não estavam, minha mãe não estava, nascidos em um lar cristão. Aí aquele que é nascido no lar cristão, quando acontece alguma coisa, o que ele faz? Vamos lá, que eu sei onde tem socorro, onde Deus nos ajuda, onde eu sei que vai sair alguma coisa. E a gente foi. A gente voltou, começou a frequentar a igreja. A Cláudia não conhecia, gostou, ficou. A família dela quase nenhum era cristão, né? Hoje tem muitos cristãos na família dela, que a gente chegou a montar um
ponto de pregação, né? Na casa da minha sogra. Olha só. Oh, glória. É. Mas assim, queridos, meu pai faleceu. Meu pai, Deus levou ele. Mas nós ficamos. Aí Sandro está dizendo então que Deus matou teu pai para trazer você para a igreja? Não. Meu pai sofreu um acidente. Mas Deus usou aquilo para nos trazer para perto. De novo. Então, queridos, eu não sei, né, se algum de vocês estão passando por alguma situação difícil, algum momento, alguma aflição. O que eu sei é que Ele faz todas as coisas cooperarem ao teu favor. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, eu quero entregar essa palavra para vocês, então. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Se coloque de pé, por favor. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque a Tua palavra está conosco, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, que os Teus planos para nós são planos de paz. Pai, obrigado porque tudo aquilo que ocorre em nossas vidas, o Senhor faz cooperar para conosco. Obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome, exaltamos, pedimos, Senhor, que o Senhor sonde a nossa mente, a nossa vida, para que aquilo que precisa ser renovado, alinhado com a Tua palavra. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor, e dizemos que o Senhor tem total liberdade de atuar em nossas vidas, de acordo com a Tua boa vontade. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Permaneçam abençoados, queridos. Amém?